Bomba, bomba! Desde criança eu ouvia aquela frase: aqui se faz, aqui se paga. Não importa se você tem 70, 80, 90 anos, você vai pagar de um jeito ou de outro. Se você é uma pessoa ruim, se você fez cagada, se você colocou um monte de gente para morrer por causa dos roubos trilionários que você fez, os desvios do BNDES, ou seja, o sítio de Atibaia, você vai pagar. Então a notícia de hoje é a seguinte: TRF4 mantém condenação de Lula no caso do sítio em Atibaia. Ex-presidente foi condenado a 17 anos de prisão. Dizem que ele chorou quando ouviu isso. Tem que chorar, lágrimas de sangue, não é lágrimas de crocodilo, seu pilantra. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 decidiu, hoje dia 6, por unanimidade, manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 17 anos de prisão no caso do sítio em Atibaia. Por meio de julgamento virtual, os desembargadores negaram o recurso protocolado pela defesa. O ex-presidente ainda pode recorrer em liberdade. Ele pode recorrer em liberdade graças aos amiguinhos que ele colocou lá no STF. Que ali é tudo o PT que colocou, né? Em novembro do ano passado, o colegiado aumentou a pena de Lula de 12 anos e 11 meses para 17 anos e 1 mês e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi a segunda condenação do ex-presidente na Operação Lava Jato. A primeira se deu no caso do Triplex, ou seja, o Tripex, como ele fala, né? No Guarujá, em São Paulo. De acordo com a sentença da primeira instância, Lula recebeu vantagens indevidas das empreiteiras Odebrecht e OAS, por meio da reforma do sítio em Atibaia, que costumava frequentar com a família. A obra teria custado mais de R$1 milhão e o dinheiro teria sido descontado de propinas devidas pelas empresas em troca de favorecimento ilícito em contratos com a Petrobras, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, que foi acolhida pela juíza Gabriela Ardt. Defesa. Em nota, a defesa do ex-presidente considerou a condenação injusta e arbitrária. Os advogados também contestaram o fato de os recursos serem julgados por meio virtual. Com a rejeição do recurso, diversas omissões, contraindicações e obscuridades apontadas em recurso de 318 laudos e que dizem respeito aos aspectos essenciais do processo e do mérito do caso deixaram de ser sanadas. Inclusive o fato de Lula ter sido condenado nessa ação com base na afirmação que seria o principal articulador e avalista de um esquema de corrupção que assolou a Petrobras, em manifesta contradição com sentença definitiva que foi proferida pela 12ª Vara Federal de Brasília, que absolveu o ex-presidente dessa condenação, declarou a defesa. Resumindo, ele está condenado, 17 anos, não sei a idade dele, mas deve estar perto de 80. Quando ele estiver perto de 100, ele sai lá da cadeia, talvez. Então, isso quer dizer que o Lula está acabado e que nós não devemos ter peninha dele, principalmente empresários como eu, que chegou a ter 250, 280 funcionários, 13 lojas, e devido à roubalheira da justiça trabalhista, de você ter que pagar um monte de direitos trabalhistas de pessoas que não valiam nada e te colocaram na justiça, você perder tudo que você tinha por causa de um vagabundo desse. Tomara que fique na cadeia, não é por 17 anos, seja por 1000 anos, que Deus o condene e coloque ele lá num planeta que esteja fervendo para ele queimar o cu bem longe. Então é isso aí, esse é o meu pensamento, fechado com o Bolsonaro, tamo junto. Solta não sei quem, é só sair todo mundo, levando de congelamento e todo mundo solta, ninguém me solta, porra, eu tenho dinheiro daqui nesse caralho, porra.
Ninguém me solta dessa porra, não aguento mais não.